Olá, desenvolvedores e desenvolvedoras de sistemas web, está começando mais uma videoaula do curso Olá Mundo JavaScript. E nessa aula nós vamos melhorar um pouquinho o código que nós fizemos na aula passada e vamos falar um pouquinho mais sobre funções em JavaScript. Confere aí depois da vinheta. Na aula passada nós criamos esse botão e adicionamos três eventos a esse botão: o evento mouse over, o evento click e o evento mouse out. Para fazer isso, nós criamos três funções: a função clicar, a função sobre e a função sair. E através do método add-event-listener nós chamamos essas três funções para que adicionássemos os efeitos de mouse over, mouse out e clique nesse botão. E para manipular esse botão e conseguir adicionar esses eventos a esse botão, nós utilizamos o getElementById, onde nós utilizamos aqui o ID botão que foi adicionado ao elemento botão do HTML, através do qual nós conseguimos fazer essa manipulação e adicionar esses três eventos a esse botão. Agora eu vou dar uma melhoradinha nesse código. Em vez de usar aqui esse getElementById, nós vamos usar um outro método, que é o método querySelector. querySelector, e essa função, esse método querySelector, ele faz uso dos seletores CSS para que a gente possa acessar o elemento HTML que nós vamos trabalhar. Então, no caso aqui, como nós vamos trabalhar com o elemento botão identificado pelo ID botão, nós temos aqui que mudar aqui apenas simplesmente acrescentar aqui essa cerquinha aqui, essa hash, para que o querySelector possa acessar esse botão. Se em vez de ID esse botão estivesse identificado com a class, com uma class botão, aqui a gente, em vez de pôr essa hash, a gente colocaria apenas um ponto, do mesmo jeito que a gente faz o CSS, do mesmo jeito que a gente usa essa class e esse ID no CSS para acessar um elemento HTML, a gente acessa através desse método querySelector da mesma maneira, ou com um ponto no caso de class, ou com a hash no caso de um ID. Eu vou voltar aqui para ID porque nós estamos utilizando esse ID lá no CSS aqui também. Vejam que aqui a gente acessa através do ID. Se fosse uma class, aqui também era só trocar essa hash aqui, essa cerquinha, por um ponto, que funcionaria do mesmo jeito. Eu vou salvar aqui, vou atualizar o botão aqui e vejam que o funcionamento continua o mesmo. Agora, um outro detalhe aqui que eu quero mudar aqui também é que vamos supor que esse botão estivesse realmente em uma página web que a gente estivesse utilizando, não teria nada a ver o botão iniciar com o texto botão, aí depois que a gente passa o mouse sobre ele e tira o mouse de cima dele, ficar com o texto saiu. O correto é que ele volte ao estado inicial quando a gente tira o mouse de cima dele. Então eu vou alterar a cor aqui do background para a cor inicial do botão, que é essa cor aqui, ó. Eu vou copiar essa cor, vou colocar aqui, em vez de green, eu vou voltar para o estado inicial, para a cor inicial do botão, e vou tirar esse inner text aqui porque não faz sentido o botão ficar com aquele texto saiu, não tem nada a ver. E aqui também na função sobre eu também vou tirar o inner text, vou deixar só o background, e no clicou eu vou deixar como está mesmo, porque aí é um estado bem diferente. Depois de quando se clica em um botão em uma página web, ele vai ter mesmo
vai ter uma função diferente, vai acontecer algo diferente. Então aí faz sentido você deixar o botão diferente, mas vou salvar aqui o arquivo. Mas com relação ao mouse over e o mouse alt, é bom que o botão só altere quando o mouse passe por cima dele, e quando o mouse sair de cima dele, o botão volte ao estado inicial. Vou atualizar o documento agora. E quando o mouse passar por cima, ele só altera o background, e quando o mouse sai de cima, ele volta ao estado inicial. E quando a gente clica no botão, aí sim ele muda totalmente, muda para clicou. Logicamente que também esse clicou, até vou tirar aqui também não tem nada a ver. Esse clicou aqui, eu havia colocado esse inner text aqui, essa mudança de texto apenas para que vocês entendessem esses 3 eventos de mouse. Vou salvar aqui novamente, vou atualizar o botão e vejam que o botão agora está mais utilizável, mais compatível com uma utilização prática realmente em uma página web. Agora, para adicionar esses eventos todos, vocês puderam perceber que eu utilizei aqui 3 funções: a função clicar, a função sobre e a função sair. Então o que é uma função? Uma função é um pequeno bloco de código utilizado para resolver um determinado problema ou para realizar uma determinada tarefa. E uma função tem alguns componentes básicos. Por exemplo, aqui no nosso caso nós temos a palavra reservada function, que é utilizada para se criar uma função. E aqui nesse caso aqui eu dei o nome de clicar para essa função, abri e fechei parênteses, porque aqui entre esses parênteses uma função pode receber ou não alguns parâmetros que serão utilizados aqui no escopo da função. O escopo da função é o código que vem entre essas duas chaves. Então, como é que funciona, como é que se cria uma função? A gente faz uso da palavra reservada function, depois coloca o nome que a gente quer dar para essa função, abre e fecha parênteses. Dentro desses parênteses nós podemos passar ou não algum parâmetro para essa função. Depois nós abrimos e fechamos as chaves, e dentro dessas chaves nós escrevemos o código que vai determinar o escopo dessa função, que vai resolver alguma tarefa ou algum problema no nosso código, na nossa página web. Então eu vou iniciar aqui um novo arquivo. Vou dar Ctrl S já para salvar. Eu vou salvar aqui na pasta curso_javascript. Eu vou chamar esse arquivo de funcal, ou função sem acento e sem cedilha, função.html. Lembrando aqui mais uma vez que nós não devemos utilizar nem acentos e nem o C cedilha e nem caracteres especiais em nomes de arquivos HTML. Então por isso eu dei o nome daqui de funcal.html. Vou salvar, vou iniciar um documento HTML5. Vou trocar aqui esse HTML lang para pt-br. E aqui depois eu vou trocar esse document aqui também, esse title, vou trocar para função em JavaScript. E logo abaixo desse title eu vou abrir aqui a tag script, e dentro das tags script eu vou escrever aqui um exercício de função. Eu vou salvar esse arquivo, vou lá na pasta onde esse arquivo está salvo, eu vou executar esse arquivo aqui no navegador, para que nós possamos ver aqui o que nós vamos criar aqui à esquerda no código desse arquivo. Vou criar aqui uma função através da palavra function. Vou chamar essa função de soma. Vou abrir e fechar parênteses, ou melhor, vou abrir e fechar chaves. E aqui, entre parênteses aqui na função soma, eu vou inserir aqui 2 parâmetros, o parâmetro N1 e o parâmetro N2. Eu posso inserir 1, 2 ou nenhum, ou 3, 4, quantos parâmetros forem necessários aqui. Se eu for inserir mais de um parâmetro, eu tenho que fazer o uso dessa vírgula aqui para separar os parâmetros.
Se eu fosse colocar um único parâmetro, aí não precisava vírgula. E se eu não for pôr nenhum parâmetro, obviamente que é só não colocar nada ali que está tudo certo. E aqui no escopo da função, eu vou declarar uma variável resultado, e vou fazer nessa variável, vou armazenar nessa variável a soma entre N1 mais N2. E toda função ela retorna um resultado. Se você não declarar esse retorno, você vai utilizar essa função da mesma maneira, mas toda a função ela vai obrigatoriamente retornar um resultado. Você pode definir qual resultado você quer que ela retorne ou não. E esse retorno a gente define através da palavra reservada return. Eu vou retornar para essa função a variável que eu criei aqui logo acima, a variável resultado. Vou salvar esse código e se eu atualizar aqui não vai acontecer nada porque eu só defini a função, mas não chamei ela em lugar nenhum. Vou atualizar e vejam que continua em branco, não tivemos resultado nenhum. Para que eu possa mostrar o resultado daquela soma, eu preciso escrever essa soma em algum lugar, de alguma maneira. Eu vou usar aqui o método document.write, que nós já usamos em outras aulas. E dentro desse método eu vou pôr aqui, eu vou chamar para dentro desse método a função soma, a função que nós acabamos de definir acima. E vejam que aqui agora eu preciso passar dois parâmetros, que aqui a função está esperando dois parâmetros. Se eu salvar aqui e atualizar o código, vai continuar em branco, ou melhor, não vai continuar em branco. O JavaScript mostrou aqui NaN, não é um número. Por que ele mostrou isso? Porque eu não passei nenhum parâmetro aqui para a função soma. Eu preciso passar esses dois parâmetros. Então o que aconteceu? O JavaScript tentou mostrar o resultado dessa soma que está definida aqui no nosso código, porém como eu não tenho nenhum número aqui passando aqui para essa função, então ele vai dizer aqui que ele mostrou o resultado none, que significa not a number, ou seja, não é um número. Então vamos colocar dois números aqui, vamos passar dois parâmetros. O parâmetro vou pôr aqui será o número 5 e o número 7. Agora sim, vou salvar. Quando eu atualizar aqui o arquivo, o JavaScript vai mostrar o resultado da soma dos números 5 e 7. Vou atualizar e vejam que 7 mais 5 é igual a 12. Então essa é uma maneira de se trabalhar com função. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer diferente, eu poderia armazenar essa função em uma variável. Poderia aqui declarar a variável soma igual a function, só que nesse caso aqui o nome da função já não está mais aqui, o nome da função está atribuído na variável soma, o nome não vai mais aqui. Então dessa forma eu criei uma função, a mesma função, só que em vez de nomear a função aqui na frente da palavra function, eu armazenei essa função na variável soma. E estou chamando essa função aqui embaixo no método document.write da mesma maneira que eu chamei da outra vez, e vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar o arquivo. E vou atualizar o arquivo aqui e vejam que o resultado é o mesmo, é 12. Se eu alterar aqui para o número 5 para 8, por exemplo, e salvar e atualizar aqui, o resultado é 8 mais 7 igual a 15. Também é uma maneira de se declarar uma função que funciona do mesmo jeito, que pode ser usado também para se declarar uma função. Então o que eu fiz aqui? Eu declarei uma função, armazenei na variável soma. Essa função, eu defini aqui que essa função precisa de dois parâmetros, que serão somados aqui na variável resultado. E aqui na variável resultado, aqui no escopo da função, eu fiz a soma desses dois parâmetros, no caso dois números, né, que são esperados por essa função, e retornei essa variável resultado, eu retornei como resultado da função. E aqui no método document.write, eu chamei essa função, passei dois parâmetros para essa função, 8 e 7. Esses dois parâmetros
serão recebidos aqui na variável N1 e na variável N2. E o JavaScript vai processar o código escrito aqui no escopo da função e vai exibir o resultado na tela através do método document.write. E termina aqui mais uma videoaula do nosso curso. Nessa aula nós melhoramos um pouquinho o código do botão que nós fizemos na aula passada e falamos também sobre funções em JavaScript. Nós criamos aí alguns exemplos de como que se declara uma função e eu quero agora deixar aqui um exercício para você fixar bem esse negócio de criação de funções em JavaScript, porque esse assunto é bastante importante, é muito usado nas aplicações web, no desenvolvimento dessas aplicações, e eu quero propor aqui o seguinte exercício. Eu quero que você pegue o código que nós criamos aqui no arquivo função.html e acrescente 2 prompts pedindo para que o utilizador dessa página digite 2 números, e aí quero que você armazene esses 2 números em 2 variáveis, eu sugiro que sejam as variáveis x e y, e passe essas variáveis como parâmetro para a função soma, e depois faça mostre o resultado dessa soma na página através da função do método document.write. Lembrando que os caracteres digitados em um prompt do JavaScript são tratados pela linguagem JavaScript como string, então é necessário que você faça a conversão dos números digitados nos prompts que você vai criar, faça essa conversão para number, faça a alteração, a conversão do tipo de dado de string para number, para que você consiga fazer a soma, para que você consiga fazer a operação matemática descrita na função soma que nós criamos no arquivo funcão.html. Então, na próxima aula nós vamos fazer a correção desse exercício que eu estou propondo e vamos começar a falar sobre array. Tá certo? Então a gente se vê na próxima videoaula. Até lá!